Querida aluna, querido aluno, na aula de hoje eu vou falar sobre o NOx. Então a gente vai continuar sobre os NOx. Algumas outras dicas para você, para facilitar a sua compreensão e para facilitar a resolução em NOx. Vamos lá? Então dica número 1 dessa aula de NOx. NOx de íons. Quando ocorrer de você encontrar um elemento que já tem uma carga, já aparece uma carga nesse elemento, se ele for um elemento monoatômico, ou seja, for um elemento sozinho, o NOx é a carga indicada. Então, nesse caso aqui, o ferro, ó, ele não é zero, como a gente acabou de aprender em substâncias simples. Ele é um íon, a carga dele já é mais 3. Então, dentro de uma equação química, se aparecer um ferro com mais 3 em cima, o NOx dele é exatamente o que está indicado. A mesma coisa com o hidrogênio, é comum em ácidos aparecer o H+. Então, se tiver o H+, o hidrogênio não é zero, o hidrogênio é mais 1. Mais 1, a carga que está aqui. E a mesma coisa se a carga for negativa. Nesse caso, o cloro aqui já é menos 1. Então, se perguntar o NOx do cloro, Cl-, é menos 1. Isso pode acontecer, e é comum até que aconteça em equações de oxirredução. O elemento já aparecer com uma carga, ou seja, ele é um íon, e aí a carga dele já é o íon indicado. Se ele for uma composição, né, de dois ou mais elementos, um íon com dois ou mais elementos, aí a gente tem o seguinte, a gente faz a soma como a gente fez nos modelos anteriores da outra aula, ó. Só que a soma não vai dar zero, a soma vai dar o que é indicado pelo íon, tá vendo aqui, ó? A soma vai dar menos 3. Então eu faço o NOx do mesmo jeito, mas não para a soma dar zero, e sim para a soma dar menos 3. Nesse caso, ó, você sabe do P ou você sabe do oxigênio? Então você sabe do oxigênio, que é o mais eletronegativo, é menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Para dar uma carga final do ânion de menos 3, o fósforo tem que ser mais 5. Como só tem um fósforo, ele é o mais 5. Tá aqui. Entendeu? Então, quando ele é um ânion, nesse caso aqui, com uma carga já aqui determinada, a soma não vai dar zero. A soma vai dar essa carga determinada. Então, a carga é menos 3. A mesma coisa quando é positivo. Então, aqui, ó, esse mais aqui já está dizendo que a soma da molécula não vai dar zero, vai dar mais 1. E aí você sabe do N ou do H. Nesse caso aqui você sabe do H, né? O H é sempre mais 1. 4 vezes mais 1 mais 4. Para sobrar uma carga positiva, que é o que está indicado aqui, ó, tem que ser menos 3 o nitrogênio. Então, menos 3 o nitrogênio. O composto, aqui a carga mais 1, ela vem indicada por aqui. Então é sempre assim que funciona quando eu tiver um cátion, um ânion, ou seja, um íon. Um cátion é o positivo, o ânion é o negativo. Aí você vai fazer não a soma não vai ser feita para dar zero, a soma será feita para dar aquela carga indicada pelo íon, ok? Tudo bem? Bom, vamos para mais uma dica? NOx de ânions. Algumas vezes você vai pegar algum exercício, por exemplo, dentro de uma molécula, FeSO4. E aí você vai ficar na dúvida do seguinte, quando eu tenho 3 elementos, que é o caso aqui, 3 elementos, vamos dividir, ó, separar os 3, eu sei que a soma tem que dar zero, tá? Eu sei que a soma tem que dar zero, mas eu não sei qual é a carga. Por exemplo, dos 3 elementos, eu só me lembro do oxigênio, é menos 2. Então, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Eu não sei como dividir as cargas positivas entre enxofre e ferro. Aí vai uma dica para você. Não é algo do que a gente estuda, não é o mais fácil, mas é uma dica extremamente importante. Saiba o SO4. Nem que você tenha que puxar da memória alguma outra molécula que tenha também um SO4. Por exemplo, você pode puxar na memória o H2SO4. E aí você sabe que os dois hidrogênios, cada um tem carga mais 1, então você sabe que o H2 tem carga mais 2. Logo o SO4 junto, tá? A combinação SO4 vai gerar um ânion de carga menos 2. Se você souber que ao invés de saber só o oxigênio, você sabe a combinação do ânion. O SO4 junto é menos 2. Isso te ajuda a descobrir o do ferro, que nesse caso é mais 2. Entendeu o que eu fiz aqui? Então eu não separei por 3 elementos, ó. Eu separei por cátion e ânion. Por cátion e ânion. Então o cátion está aqui. Isso normalmente é um sal. Um sal que você tem que fazer. O SO4 inteiro é menos 2. Então o ferro tem que ser mais 2. Isso funciona muito bem. E minha dica é, especialmente para os ânions, saiba, especialmente para os ânions,
que são derivados dos ácidos mais importantes. Por exemplo, saiba que o NO3 inteiro, combinado, ele é menos 1. Saiba que o PO4 combinado é menos 3. Saiba que o SO4 é menos 2. Saiba que o CO3 é menos 2. Então são as combinações. Você está sabendo o NOx do ânion, ok? Porque o metal normalmente varia mesmo, né? Mais 2, mais 3. Mas aqui tem a ver com o número de hidrogênios que ele tinha antes de ser um ânion, quando ele era um ácido. Então aqui era HNO3, aqui era H3PO4, aqui era H2CO3. Ou seja, se você sabe os ácidos, os principais ácidos, as suas quantidades de hidrogênio, você também sabe os ânions. E saber os ânions ajuda demais na hora de fazer o NOx dos elementos. Então aqui é uma dica muito importante de você saber o NOx dos ânions, principalmente daqueles terminados em ico, né? Que vão fazer sais com terminações ato. Nítrico, que vai fazer nitrato, fosfórico, que vai fazer fosfato, carbônico, que vai fazer carbonato, sulfúrico, que vai fazer sulfato. Então eles aparecem sempre e é importante, muitas vezes você vai conseguir determinar de elementos que você não conhece a partir dos ânions que você conhece. Ok? Mais uma dica. Vamos lá, peróxidos. Aqui é importante, porque aqui o oxigênio não é menos 2. Então esse quadro está montado aqui, do peróxido, só para lembrar que em peróxidos os oxigênios têm carga igual, NOx igual a menos 1. Por quê? Porque há uma ligação de O com O. Então ele só puxa um elétron de cada hidrogênio. Então, no peróxido, o hidrogênio, nesse caso aqui, é mais 1 e o oxigênio é menos 1. Tá vendo? Ó? 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes mais 1, mais 2. A carga dá zero, como a gente já tinha previsto. Há outros peróxidos? Há sim, outros peróxidos. No entanto, contudo, entretanto, todavia, o principal peróxido é o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, H2O2. Mas há outros peróxidos. Mas a característica do peróxido é o oxigênio de NOx menos 1. E é interessante que normalmente a decomposição do peróxido libera água, muitas vezes, e oxigênio. Lógico que não está balanceado, ok? Não está balanceado, mas daí ele volta, né? Aqui é mais 1 e menos 2, e aqui é 0. Oxigênio, né? Substância simples, é 0. Então perceba, exclusivamente no peróxido, o NOx do oxigênio é menos 1. Por isso, peróxido. Ok? Bom, vamos lá, vamos para mais um. Compostos orgânicos. Então, nessa matéria também é comum misturar alguns compostos da química orgânica e perguntar sobre o NOx. Muitas vezes vai passar despercebido. Você vai conseguir fazer o NOx com as regras normais e o número que der, né, o NOx que der, não vai te incomodar. Por exemplo, se você fizer de um C2H6, C2H6, você sabe que a soma tem que dar 0, então tudo bem, você sabe que tem que dar 0. Você sabe que o hidrogênio é mais 1. Se você tem 6 hidrogênios, você tem 6 cargas positivas. Para equacionar o zero, você precisa de 6 cargas negativas. Nesse caso, dividido entre 2 carbonos. Então, cada carbono é menos 3. Ok? Tudo bem? Simples, né? Então, carbono é menos 3, hidrogênio é mais 1. No entanto, de vez em quando, algumas moléculas, você vai pegar, por exemplo, aqui o C4H10. Aí você vai fazer a carga, você sabe que tem que dar 0. Aí você vai fazer o hidrogênio, você sabe que é mais 1. 10 vezes mais 1 vai dar mais 10. Eu vou pôr em vermelho aqui, mais 10. Bom, então para zerar tem que ser menos 10 do carbono. Só que esse menos 10 está dividido entre 4 carbonos, então cada carbono fica menos 2,5. Menos 2,5 ou menos 10 sobre 4, se você preferir. Menos 2,5, como assim meio? Meio elétron? Como que funciona isso? Tem esse NOx? Na realidade, quando a química orgânica é uma média entre os carbonos. Os carbonos não são todos iguais. Então eu montei a molécula aqui, do butano, C4H10. Então, 4 carbonos, but, né? Ligações simples e os hidrogênios todos aqui. Presta atenção. No primeiro carbono, cada hidrogênio perde um elétron. Então, vou pôr uma setinha aqui, apontando que eles estão perdendo elétrons. Esse carbono é menos 3. Tá vendo? Essa ligação aqui é carbono com carbono, então não tem diferença de eletronegatividade. Então, aqui, ninguém doa e ninguém recebe. Ninguém está puxando elétron. Então esse carbono é menos 3. Já o carbono do lado, o segundo carbono, ele está pegando de 2 hidrogênios só, tá vendo? 2 hidrogênios. Então ele é um carbono menos 2. A mesma coisa acontece com esse carbono que é menos 2, que ele está ligado a 2 hidrogênios. O carbono da ponta é menos 3, porque ele pega de 3 hidrogênios. Ligações entre carbonos, ninguém está puxando elétron de ninguém. Eles são equivalentes, são iguais na eletronegatividade. Então,
Está aqui representado. Se eu perguntar para você qual carbono que você tem aí, você tem carbono -3 e carbono -2. Eu tenho dois tipos de carbono. Então o que eu faço? Somo todas as cargas e faço uma média. Então -3, -2 dá -5, -2, -7, -10 o total. -10, ó, o total. Dividido entre 4 carbonos dá -2,5. Então não tem nenhum carbono 2,5 negativo, né? Carga NOx, -2,5. O que tem é uma média dos carbonos. Isso acontece muitas vezes em química orgânica, ok? Ainda mais, ó, se eu começar a colocar outros elementos aqui, como oxigênio, que vai puxar elétron, então pode ter um carbono -3, pode ter um carbono 0, pode ter um carbono +1. Então tem variedades de carbonos, há uma variedade de carbono dentro do composto orgânico. E aí eu sempre vejo a média, eu nunca vejo o carbono individual, tá? Mais um exemplo, a glicose, C6H12O6. São 3 elementos? Então 3 elementos, eu sei que a soma tem que dar 0. De quem você sabe a carga aqui? Do oxigênio, que é o mais eletronegativo, -2, e do hidrogênio, que é +1. 6 vezes -2 dá -12, não dá? 12 vezes +1 dá +12. Acabou já, ó. Ah, então o carbono é 0? Nesse caso, o carbono deu média igual a 0. Entendeu? Não que o carbono seja 0. Se eu montar o composto inteiro, pode até ser que um carbono pegue 2 elétrons de um hidrogênio e esteja cedendo 2 para um oxigênio. Isso acontece. Mas provavelmente não tem carbono 0. O que tem é uma média. Um carbono é +1, outro é -1, um é +2, outro é -2. Eles se equilibraram e a média do carbono é igual a 0. Compreendeu? Pode deixar desse jeito, pode deixar -2,5, pode deixar 0. Se tiver que usar em equação de oxirredução, tudo isso aqui, né, com os números decimais, pode usar que vai dar certo, ok? Então eu vou dar licença para você tirar um print, né, aquele print padrão, para você poder copiar com calma depois, ó, fazer as anotações. E é isso, encerramos por aqui mais um pacote de dicas, né? 1, 2, 3, 4 dicas aqui para você se dar bem nas equações de oxirredução, que agora é a sequência, a gente vai aprender reações de oxirredução. Ok? Bom, então ficamos por aqui. Bons estudos e até a próxima!